muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Ponto aqui no para um programa muito especial. Temos abordado World Stars of Wrestling nas últimas 2 semanas. O próprio Hoje Falo Eu tem também nos últimos 2 meses recordado a promotora do Axel e faltava-nos, porventura, aqui falar com alguém que viveu tudo isto por dentro. Ele já cá esteve anteriormente em entrevista, mas hoje vai voltar apenas e só para falar da World Stars of Wrestling. Está comigo Ultra Psycho, Ganda Ultra. Obrigado por estares connosco, man. Está aqui escrito. Por acaso Só Ultra é que não dá, mas isso... Isto foi uma camisola obtida na Feira dos Ciganos. Não posso dizer isto, senão o Quaresma cai em cima de mim. Na feira só, na feira. Ora te ouço, ora não te ouço. Nós podemos, se calhar, falar um bocadinho da aventura que isto foi em termos de problemas técnicos para conseguirmos estar aqui agora reunidos, não é? Sim, foi um bocadinho, mas isso às vezes acontece. Também não foi a primeira vez. Isto às vezes acontece, tem a ver com a conexão, e umas conexões são melhores, outras a internet de uns não é igual à de outros, e portanto não é por aí. Só para explicar qual vai ser o formato deste programa. Não vai ser uma entrevista, vai ser basicamente um programa onde o Ultra vai contar histórias. Eu a única coisa que vou fazer aqui, o meu papel aqui é apenas introduzir essas histórias e depois minimamente controlar o tempo, mas falas à vontade. Só se verificar depois que estás mesmo a esticar completamente. De resto, estás completamente à vontade. E só para que saibam, vamos ter histórias aqui com títulos tão sugestivos como O Seminário Inesperado ou O que é Feito dos Tojos. Portanto, fiquem por aí, porque com toda a certeza isto vai ser bom. Vamos começar então com a primeira história, que se chama APW Wrestling Total. Se viram o último Espaço do Fontes, sabem que o programa que passou na Regiões TV e na Benfica TV se chamava WSW Wrestling Total, mas o nome desta história é APW Wrestling Total. Porquê, Ultra? Porquê é que chamamos esta história APW Wrestling Total? Porque vamos começar mal. Isto é um programa de histórias da WSW e eu vou começar com uma história da APW. Mas tem de ser porque... E esta história vem-me à cabeça por causa de ti. Por causa do teu vídeo, que foi aquele vídeo que tu fizeste sobre o programa de TV, em que tu te questionaste, foi algo do género, não me lembro das palavras exatas, mas tu dizias que... E tu, se calhar, lembras-te mais das palavras mais exatas que usaste. O Axel já tinha em mente, não é? Era por aí, exatamente. Tu perguntavas-te a ti próprio, tu indagavas-te se o Axel já tinha esta ideia ou se tinha surgido ali naquela altura espontaneamente. E a resposta a essa pergunta é que ele já tinha a ideia há anos antes. Claro. Anos antes já ele tinha a ideia. E a ideia surge precisamente ainda na altura da APW. Certo. E então, APW Wrestling Total seria o nome do também projeto de programa de televisão que ele tinha na altura, isto em 2007. Portanto, o projeto WSW Wrestling Total surge em 2009, ou seja, o projeto surgiu em 2009 e estreou em 2010, Certo. mas a verdadeira gênese deste programa acabou por ser esta versão do Wrestling Total, que era o APW Wrestling Total. Não havia WSW no horizonte ainda. O Axel estava ainda ligado à APW. Podemos considerar que foi aquela fase da APW que era a Axel PW. Ok. Porque é aquela fase em que ele está... No fundo, ele tinha o controle e queria ter... E tinha. E então pensou no programa que era para passar, não era em Regiões TV nenhuma, nem em Benfica TV nenhuma. Este era mesmo para a RTP1. Era coisa em grande. Canal mainstream, canal principal do Estado. E então, este programa, não me lembro como é que surgiu, quem é que contactou quem, mas surgiu de alguma maneira. O programa apareceu, ou seja, o projeto para o programa apareceu e chegaram a haver gravações mesmo para este programa.
Ok. Chegaram a haver 2 vezes, 2 tapings também. Olha, foi igual ao WSW Wrestling Total. Também houve 2 tapings, era suposto continuar. Por várias razões não continuou. E este houve também tapings. A diferença é que o WSW Wrestling Total, como bem sabes, foi para o ar. O APW Wrestling Total ficou na gaveta. Olha, deixa-me fazer-te então uma pergunta, porque eu acho que é a pergunta que toda a gente deve estar a pensar, e eu pessoalmente também não sei. Onde é que foram feitas essas tapings e quem é que participou? Que lutadores é que participaram? Ora bem, estas tapings eram diferentes das da WSW. As da WSW foram feitas no tal estúdio da Next TV e todo o conteúdo dessas tapings era para as tapings. Ou seja, era para transmitir na TV. As tapings do APW Wrestling Total da RTP1 eram incluídos em shows. Ou seja, tínhamos como se fosse aos shows normais, mas pelo meio tinha combates que depois eram incluídos. Okay. Apesar de este não ser, pelo que eu me lembro, não era esta a ideia original. Só que depois acabou por ficar assim. A ideia original, isto é importante falar para que as pessoas percebam. Isto não era um programa independente, ao contrário do WSW Wrestling Total. O que é que eu quero dizer com isto? Era um espaço dentro de um programa. Okay. Era uma rúbrica, digamos assim. Okay. E tinha para aí 20 minutos no máximo. Portanto, em cada semana, acho que era para aí aos sábados de manhã que era suposto dar, 20 minutos eram um APW Wrestling Total como rúbrica dentro de um programa que era um programa infantil. É muito importante também estabelecer isto. O wrestling que íamos produzir para esse programa não era para o típico fã de wrestling normal, era para putos mesmo criancinhas que viam desenhos animados. Target mesmo de domingo de manhã, RTP domingo de manhã, que era aos sábados e domingos, às 8 da manhã. Era sábado ou domingo, era um dos dias, 20 minutos por semana, nesse horário dedicado ao wrestling. E especificamente para os putos. Portanto, a ideia era apresentar um produto um bocadinho mais, propositadamente mais infantil do que o que é de esperar quando o fã é suposto ser o fã típico do wrestling. Vá. Portanto, era mesmo... Cartoonish, não era? Mesmo cartoonish. Cartoonish. Claro. Na RTV, por exemplo, havia a temática, como tu já tinhas falado, a temática das regiões, ali era a temática mesmo, uma coisa ainda mais cartoonish. Okay. Ainda por cima, tínhamos 20 minutos por semana. Aquilo era mesmo. E então o que é que aconteceu? Quando isto estava em fase de projeto, o Axel nomeou, vamos espantar todos agora, o Axel resolveu delegar uma coisa. E arranjou como booker, em vez de ser ele o booker, ele delegou a tarefa para o Tony de Portugal. Okay. O Tony ficou nomeado como o booker do APW Wrestling Total para os putos e essa coisa. Um dia o Tony, em conversa comigo, diz-me assim, olha, tu não queres ser o meu booker adjunto? Eu quero. E eu aceitei. Então fiquei eu o booker adjunto. E depois o Tony pronto, usava-me como consultor e não sei o quê. E o que é que eu resolvi fazer? Pus-me a escrever, pus-me a fazer booking. E resultado da coisa, eu apesar de ser o booking adjunto, escrevi 1 ano de programação. Tinha ali tudo combates, storylines, estava aí, Ou seja, basicamente eu acabei por fazer aquilo sozinho. O entusiasmo de tal maneira, fiquei booker, mas o Tony não se importou e depois eu até lhe mostrei, ele está muito fixe e não sei o quê. Aparentemente o Axel não teve a mesma opinião, porque depois, quando aconteceram os tapings, o booking que eu tinha feito e que o Tony tinha aprovado, não se fez nada daquilo que lá estava. O booking foi todo para o galheiro mesmo. E eu na altura, e agora arrependo-me largamente disto, eu fiquei tão irritado não é aquele irritado no sentido zangado, foi mesmo de triste. Claro, fiquei tão triste com a situação, eu apaguei o fecheiro. Caguei. E agora arrependo, porque agora gostava de ver o que é que eu tinha ali um ano, estava tudo pensado. Então, um ano de programação é de guardar sempre, porra. E vamos lá ver, também tinha um ano, porque agora era 20 minutos de cada vez, 20 minutos por semana. Mas eu tentei arranjar ali maneira, tinha
2, 3 combates, talvez 2 por episódio, porque aquilo era 20 minutos, não era? Eu acho que era 20, e se não fosse ainda menos, não fosse 10. Mas era semanal, eram 4 por mês, mesmo assim, e, pá, ainda Sim, tinha sim. algum tempo E ainda tentava pôr ali umas mini storylines e tal. Eu tinha criado, ia haver uma altura que ia haver o TV Title, porque fazia sentido. Que se aqui era um programa TV, o Mad Dog era o campeão na altura, era o grande campeão, mas a ideia era ele não. Era como o Hogan, ele não disputava o título na televisão, então tinha que haver um TV Champion. E o Mad Dog, pronto, a gente queria puxar os putos para irem ver o Mad Dog ao vivo. Então ele só defendia o título nos house shows, mas havia ali um TV Title e quem ia ter assim mais destaque para o TV Title, lembro que era o Jimmy Best, que era o puto. Eu acho que os putos iam identificar com isso e tal. E ele tinha uma boa figura, o Jimmy Best tinha uma boa figura e tudo. Exato. E os putos, pronto, ele tinha aquela figura angelical e não sei o quê. E eu acho que os putos iam identificar. E tinha lá assim outras storylines. As pessoas da altura que estavam envolvidas nisto era a malta da APW da altura. Pronto. Quem está a par das pessoas que lá estavam na altura sabe quem eram os envolvidos. Mas depois o Axel mudou aquilo tudo e então os tapings foram em 2 localidades, neste formato que eu disse, ou seja, aquilo era um house show normal com combates tapings pelo meio e os combates eram squashes, basicamente, a maioria dos combates. E a primeira sessão de tapings foi no Montijo. Já ouviste falar deste show? Sim, pelo menos o show do Montijo vem-me à ideia, sim. Olha, foi o show que o Cougar e o Pegasus foram para lá gozar com a gente. Já ouviste falar disto? Pronto, foi este show na Praça de Torres. Não associava ao do Montijo, mas por acaso não associava ao do Montijo, mas ok, sim, já me contaram. Mas era este show em que eu fiz uma cagada de combate com o pod. A gente tentou, mas não resultou. Pronto, acontece. Foi este show. E então, no meio deste show, em que vieram cá 2 americanos, inclusive, que tinham sido convidados, porque nessa altura havia uma pessoa que se pôs à frente da APW, uma pessoa de saias, que a coisa também não correu nada bem. E eu também incluí essa pessoa nos bookings, ou seja, metia como personagem era a Bruxa Má. O que é aquele caso em que a realidade imita, a ficção imita a realidade. E então ela era uma stable de Darkseid, que ela era tipo a líder, e depois havia o Art Gore, que era tipo o Equalizer, não, como é que é? O Henchman, o Enforcer, é isso que eu queria dizer, era o Enforcer, era uma coisa assim, que era mesmo para os putos. Eles raptavam uma lutadora, que já vamos falar dela mais à frente, também era, na altura era uma pita com quem os miúdos se iam identificar e não sei o quê, e essa coisa toda. Mas pronto, este foi o primeiro set de tapings, e o segundo set de tapings foi em Lagos. Houve um show em Lagos, que foi essa tour, isto é em 2007. Tivemos um show nos Motares, ou seja, na concentração de Motares de Faro, que foi no dia 11 de agosto, e no dia 12 de agosto, que foi no dia a seguir, tivemos um show em Lagos, numa arena, o outro era ao ar livre, né? Concentração de Motares. O outro foi em Lagos e foi o mesmo formato do Montijo, ou seja, tinha lá os combates, coisa, e depois tinha lá tapings pelo meio. Eu nestes tapings, o meu character já entrou. No Montijo eu lutei com o pod, mas não fiz nenhum combate para os tapings. Lembro, por exemplo, no Montijo o Art agora fez lá um squash contra um jobber que acho que só entrou mesmo nesse show. Nem me lembro assim de mais matches que tenham feito parte dos tapings, mas lembro-me só desse. E depois em Lagos, lembro-me do meu próprio combate, que era pós-tapings, foi também contra o Sombra. Ou seja, eu lutei com o Sombra nos tapings protótipo do Wrestling Total APW, e depois no Wrestling Total da WSW também foi o meu primeiro combate. E esse é que foi para o ar. Este primeiro não. Mas é engraçado que foi ambas as vezes contra o Sombra, apesar de terem sido sombras diferentes. Só que o character do Sombra era o character do Sombra, mas de pessoas diferentes. Houve alguns 500 sombras, portanto. Até o Tony de Portugal foi o Sombra, não é? Até o Tony de Portugal foi o Sombra. No combate em que foi revelado que era ele o Sombra para entrar nos estúdios da. É verdade, mas eu nem estava a falar bem disso. Sim, ok. Eu não estava a lembrar disso, porque ele, aqui para nós que ninguém nos ouve, acho eu, o Tony também chegou a fazer de Sombra
fingindo que era mesmo sombra e não que estava apenas mascarado de sombra. Chegou Ele a também usar a gimmick. Chegou a estar por baixo da máscara mesmo. exatamente. Eu também gostaria de ter estado, nunca tive essa oportunidade, mas não vou revelar em que show é que o Tony fez sombra. Vamos manter um bocadinho de kayfabe. Portanto, ainda é possível, não é? Concordo. Vamos manter um bocadinho de kayfabe. Agora, em relação ainda a este programa, eu não sei depois o que é que aconteceu e porque é que o programa nunca foi para o ar. Não me lembro. Às tantas, o próprio programa infantil nem chegou a estrear e então foi tudo por água abaixo. Não sei. Sei é que, infelizmente, não houve programa. Há tapings, isso está gravado. Está alguns nos confins de um disco rígido qualquer, esses combates. Nunca foram para o ar, provavelmente nunca irão. É pena. Pois mas sabemos que não, né? A gente escusa dizer que é provavelmente, porque a gente sabe que Garantidamente. nunca ninguém vai ver esses combates no ar. Nunca me vou ver contra o Sombra original, Claro. que era um árbitro, por acaso. Quem será, não é? Era um árbitro que fazia de árbitro do show e depois fazia de Sombra. Quem seria, não é? Não era o David, Ai, desta não? vez. Ok, eu Pensavas que era o David. Não era o David desta vez. Vai, muito bem. Pensava que era o David. Ainda bem que me esclareceste, porque estava mesmo a pensar que era o David. Ok. Olha, queres dizer mais alguma coisa em relação a esta história? Queres acrescentar mais algum ponto antes de passarmos à próxima? Diz-me só qual é a próxima, relembra-me lá. Tenho que ver também, é só dar. Penso que é a do. Não é nada do seminário. É Enter WSW. É um pouco a história do projeto. Foi um bocadinho em seguimento desta, direi eu. Estava a fazer a questão. Portanto, queres entrar já na segunda história então? Se calhar sim. Okay. Desta, pronto, já disse assim o. Ok, o essencial. Lembro-me só de uma gira que é. A gente nos shows tem sempre lá na parede, temos o. Line-up? O line-up, exatamente. Temos lá um line-up com os combates. Então tinha lá os combates todos, tanto os de house show como os dos tapings lá misturados. E então o Axel estava tão despreocupado com os jobbers que faziam parte dos squashes que ele nem metia lá os nomes dos jobbers, ele inventava nomes engraçados tipo José Ricanola e António Pires, coisas assim mesmo. Nem precisava de jobber, caga nisso, é o que for. E a gente. E o Celso, depois houve lá um jobber que estava lá o nome que o David até adotou como nick de internet às vezes para quando não se queria identificar. Como anónimo, e meteu. Era o Celso Fonseca, se não me engano. Uma coisa assim disparatada. Ele lá de se lembrar melhor. Mas pronto, eram mesmo nomes assim, José Ricanola e Celso Fonseca. E a gente, mas quem é este? Quem é o José Ricanola? Meu? Não interessava quem era. Era um. Não interessa, caga isso. Olha, então vamos passar à segunda história, que é Enter WSW. Portanto, que eu diria é a história do início do projeto e como o projeto se cria, da tua perspectiva, pelo menos, não é? Sim, da minha. É isso, não é? Muito bem. Então, vamos embora, Ultra. Vamos embora, então. Pois, a minha perspectiva, se formos a ver, bem, eu há bocado estava-me a lembrar disto, a minha perspectiva da WSW só tem cerca de 1 ano e meio. Ou seja, foi o tempo que eu lá tive. Se formos a ver, bem, eu até fui das pessoas que se calhar teve lá menos tempo. Posso só acrescentar? Mas sim. O tempo que tiveste, que foi no início, tiveste em grandes shows, portanto, foi naquele o Impacto Total 3, estiveste no show da Arena de Portimão, ou seja, estiveste naquele início ainda bacana, porreiro, e portanto acho que foi uma das partes da vida da WSW com maior destaque, apesar de ter sido eu ia dizer isso também, que apesar de pouco tempo, acabei por ter exposição também por causa depois da TV e não sei o quê. Apanhei aquela fase mais... Sem dúvida. Pronto, portanto, mesmo assim ainda tenho umas historinhas para contar. E então vamos lá ver da minha perspectiva, como é que o projeto WSW World Stars of Wrestling me foi apresentado. Okay. Estava eu a trabalhar na altura... Eu estava a trabalhar na ADSE, em Alvalade. Aí eu estava lá, curiosamente, fica aqui outra curiosidade, estava lá através de uma empresa, portanto, a ADSE era a empresa cliente, eu não era funcionário público, a ADSE era cliente e eu estava lá através de uma empresa aí muito famosa, ou talvez deva dizer infame,
que era a empresa da família Grilo, que já toda a gente ouviu falar, com certeza. A mítica família Grilo, em que a mulher matou o marido e agora está atrás das grades. Está protegida. Sim, tens razão. Isso vem nas notícias e tudo, não foi? É uma data de anos. Uma data de anos, não. Uma data de anos, não. Ela só foi condenada já no início deste ano. Estou a falar da Rosa Grilo. Ai, da Rosa Grilo. Eu estava aí mais atrás. Estavas aí mais atrás. Não, esquece então. Ok. Eu estava, através dessa empresa, estava lá na ADSE, a prestar serviços, e liga-me o Axel. E eu venho cá fora atender, ver o que é que ele queria e tal. Tinha tempo de vir. E ele começa, gajo, e não sei o quê. Quero-te falar disto, o meu novo projeto. E olha, agora eu pensei numa coisa e vamos fazer aqui uma liga. Isto foi assim que ele me apresentou. Que depois não foi nada disto. Apesar de, em teoria, a coisa é assim. De juro é assim, mas de facto não. Então ele disse-me que a WSW ia ser uma liga de promotoras, não era uma promotora, era uma liga de promotoras, tipo NWA, antigamente, não agora. Agora a NWA agora também é uma promotora só. Mas antigamente, pronto, era uma liga e a WSW também pretendia uma espécie de NWA da Europa, digamos assim. Em que, da Europa, quer dizer, pronto, o nome era World Stars, mas eu acho que tinha mais incidência na Europa, pelo menos no início. E ele começou-me a dizer que aquilo ia ser uma liga de promotoras da qual a APW ia fazer parte. Ou seja, a APW ia ser uma de várias, de preferência, na opinião dele, uma de muitas, que iam fazer parte dessa liga de promotoras. Em que depois havia, que tal e qual, como a NWA antiga, havia um World Title, que depois aconteceu mesmo, né? Ia haver um World Title que depois rodava ali por todas, ia haver um European Title, depois cada promotora, claro, tinha o seu título regional, a APW continuaria a ter o título nacional, e era isto que a WSW era suposto ser. E depois então fazia-se shows sobre o banner da WSW com lutadores das várias promotoras, joint shows e essas coisas todas. E um pormenor que se calhar muita gente não sabe e que ele me explicou nessa chamada é que ele queria, também por causa das conexões dele, ele queria que a WSW tivesse um programa na Eurosport. Ok. Não, eu nunca sei se Eurosport se diz no masculino e se diz no feminino. Eu nunca percebi bem. Acho que é algo de desporto Eurosport. O Eurosport. Né? O Eurosport. Eu já fiz lá comentários a substituir o Boxer e mesmo assim nunca fiquei a perceber se é o ou a. A questão é o canal Eurosport. Eurosport. O programa lá dentro chamado Eurosport é a Eurosport. Não, mesmo o programa também era masculino. Esquece o que eu estou a dizer. Para mim é sempre masculino. Por outro lado, a Eurosport também pode ser uma empresa. Olha, não sei. É uma questão de estarmos atentos. Mas eu acho, por exemplo, que o Axel Comentar dizia no Eurosport. Eu acho que ele dizia no masculino, pois. Então é o Eurosport, pronto. E então o programa era para ter um programa para passar no Eurosport. Junto com os outros da WWE que já na altura deviam dar, o This Week in WWE e o Vintage Collection e essas coisas. E outro programa então que ia haver, que já tinha havido o Eurosport, já tinha tido no início dos anos 90, já passava ligas europeias de wrestling. Eu não sou dessa altura, mas eu sei que passava. E na altura era o David que comentava a WWE no Eurosport. Pá, em 2009, 2008... Ora bem, estamos a falar aqui, estamos em 2008. Acho que o David era aí, o David Francisco, foi na altura em que comentou, foi exatamente essa, se bem me lembro. Ou 2007. Isto talvez, esta chamada, porque depois a WSW começou em 2008. Mas eu não sei já se esta chamada e se o projeto surgiu já em 2008 ou se ainda era 2007, mas foi por aí, pronto. Foi por aí. Eu acho que o projeto não demorou muito tempo a nascer. Agora, claro, isto do Eurosport nunca aconteceu, nunca houve liga nenhuma de promotoras nenhumas. Basicamente, a WSW depois, na realidade, tornou-se uma promotora. O Axel desvinculou-se da APW. Ou seja,
absorveu, no fundo, a WSW absorveu a APW neste período. Sim, um bocadinho, sim, sem dúvida. Continuava a haver o título nacional da APW, a APW continuava a ter assim um bocadinho de nome lá dentro, nem que fosse para dar nome aos títulos, tal e qual como no Japão, que há a mania de pôr outros nomes nos títulos, que é tipo o Governing Body. A New Japan, os títulos são IWGP, não são NJPW. E então era um bocadinho assim, a WSW de coisa, mas o título nacional era o da APW. Espera lá. Ou o título da APW nem chegou a... Não, o título da APW chegou. Eu até cheguei, pois, está bem, eu até cheguei a ser contender em shows da WSW contra o Juan, pois. Até na Estava televisão. lá, Aliás, até no Wrestling Total, na televisão. também estava reconhecido o título. Sim, Estava com o Juan, sim. Era o campeão. Pois, e era reconhecido como tal, pois. E há até aquela Pronto. disputa, Mad Dog, título europeu, Juan, título da APW. Sim. Quase confronto entre os dois. Agora, claro, era um título, nem era secundário, era terciário, porque tínhamos depois apareceu o World Title, depois mais tarde o European Title e depois. A terceira era, terceiro, sem dúvida, sim, sem dúvida. Era tipo, como na WCW, tínhamos o World Title, o US Title e depois o TV Title em terceiro lugar, tipo assim. Mas pronto, essa história da Liga nunca se verificou. O primeiro show da WSW, eu acho que isto tu já tinhas falado, era para ser em Espanha. Ok. A tal World Tour. Tu falaste disto. Não, mas não disse, não, porque eu não sabia. Não disse que o primeiro show era para ser lá, porque eu não sabia. Estou a ouvir isso agora pela primeira vez. Era. O primeiro show era, não sei se era Badajoz ou era mesmo perto da fronteira. Foi em Grândola. Foi em Grândola. Em Grândola foi o primeiro show que era para ser o segundo. Okay, porque antes desse era para ser este em Espanha. Ok, não sabia. Portanto, a World Stars of Wrestling era realmente para ter começado de forma internacional em Espanha. Mas o destino viria a dizer que não seria assim, e então tivemos o primeiro show em Grândola. Como tu falaste naquela antevisão, e eu já na minha entrevista tinha contado a história da Sunny, não foi? Sim, que foi. deu uma apertada e abriu o sutiã. Quem não viu, vamos aproveitar para fazer o shameless plug. Quem não viu a entrevista, que já foi em dezembro, vá ver. Vá ver. Está aí no Smartdown e no Wrestling.pt. Veja. Exatamente. É uma entrevista bem interessante. Duas partes. Bem interessante, sem dúvida. E que aconteceu ainda nos bons velhos tempos. E é incrível como, por bons velhos tempos, é tipo menos de meio ano atrás, quando ainda não estávamos neste inferno que estamos a viver agora. É verdade. Aí mal sabia a gente que o que aí vinha. É verdade, sem dúvida. Olha, queres acrescentar mais alguma coisa a esta story? Epá, acho que não, porque pronto, isto era só mesmo para dizer como é que o projeto me foi introduzido. E foi assim, ele ligou-me, explicou-me que ia ser assim. Depois o show de Espanha foi ao ar, a estreia acabou por ser o tal show de Grândola, e durante muito tempo assim continuou-se uma World Tour nacional. Eurosport, não sei o que é que aconteceu, não sei o que é que aconteceu à cena no Eurosport, não sei o que aconteceu à história de ser uma liga de promotoras e não sei o quê. O World Title da WSW, eu acho que nunca mudou de mãos em combate, salvo erro. O World Title da WSW. Sim, o Rob Van Dam defendeu, reteu, o Shannon Moore... Primeiro foi o Shannon Moore que ganhou. Defendeu, depois o Rob Van Dam ficou com ele. Pois eu acho que não houve alteração, quer dizer, no WSW no interino, o Bammer, mas era interino, não estava... Mas era o interino, mas o outro, o verdadeiro, no fundo nunca mudou de mãos em combate, com pin nem submission, né? Não, sim, nunca mudou de mãos em combate, se não estou errado, tenho 99% de certeza do que estou a dizer. Pois. Tenho pensado nisso sobre essa perspectiva, sim, nunca mudou. Pá, mas é porque estas coisas também são complicadas. Temos também que compreender, tipo, tens uma estrela internacional como o Rob Van Dam, vais fazer um show, pá, se o gajo não pode, não há nada a fazer, estás a ver? E mesmo assim a ideia eu não acho que foi má, tu de fazeres um título interino, que assim ainda te permite ter ali alguma emoção no show, mas tens toda a razão, não deixas toda a razão. Eu percebo, mas há sempre qualquer coisinha. Também não sei qual é a cena de que nos shows da WSW as estrelas têm cá uma tendência para perder voos de avião
as grandes estrelas. Aí uma vez ou E duas. ainda por cima, um é o jet flying, o outro é um high flyer. Sim, Não pá, são percebo. as duas maiores, porque são as duas maiores, têm mais probabilidades também disso De acontecer. perder Pá, aviões, de haver tempestades, né? Pois. é assim, eu vou ser, pelo menos na minha opinião, é assim, se tu tens 20 estrelas no teu plantel, algumas europeias, ou 20 também estou a exagerar, mas se calhar ali umas 10, repetes essas estrelas durante uma série de shows, pá, e há uma ou duas vezes em que acontece uma cena, epá, eu não dou, sinceramente, não dou importância, que eu sei que o pessoal dá, atenção, o que tu estás a dizer, há muitos pessoal que diz também, atenção. Pá, eu não dou tanta importância assim, a falar a sério. Man, pá, tentou-se, não se conseguiu, segue a bola, estás a ver? Sinceramente. Se tivesse sempre a acontecer, isso é outra questão. Agora aconteceu, com duas estrelas grandes, aconteceu duas vezes, estás a ver? Epá, não é bom, não, claro que não. Mas também não acho que seja uma tragédia Eu como... sei que há coincidências, mas. E eu sei outra coisa, que no primeiro caso não houve tempestade nenhuma. No segundo não sei. No primeiro Ah, sei que tempestade Rey foi a Mysterio. storyline que arranjaram. Isso, é outra coisa. Agora, o Rey Mysterio pediu desculpa num vídeo. Fez um vídeo, o Ric Flair, não sei. Esse não, O não é. Rico Flair acho que não. Pois, o Ric Flair acho que não. Estás a ver? Às tantas é como a história do Pedro e do Lobo. Da segunda vez foi verdade. Na Sim, primeira não tanto. sim. Pode acontecer. Pode acontecer. Não sei, estás a ver? Não, nem sequer me vou pronunciar sobre isso. Olha, passamos para a terceira história que parece. Antes de mais, dizer também que se por acaso se tiverem a existir algum tipo de problema do som, no som, o Ultra referiu isso muito bem no início da chamada. Nós tivemos alguns do vídeo, nós tivemos alguns problemas técnicos e, portanto, estamos a gravar isto com portátil, telemóvel e, portanto, eventualmente o som para nós está bom, pelo menos para mim está bom, julgo que para ti também esteja, mas depois o que resulta no vídeo às vezes não é igual, mas, portanto, peço desculpa se por acaso existir aí alguma questão de som e vamos passar então à terceira história que tem o sugestivo nome de O Seminário Inesperado. Isto passou-se no primeiro dia do europeu, do WSW European Championship, foi isso? Da Arena de Portimão? Foi, sim. Ok, então conta lá. Ou Segue. no primeiro, eu acho que estivemos lá 3 dias. Okay. Porque a gente chegou um dia antes do show. Fomos lá para o hotel e não sei o quê. Isto ou foi na sexta-feira, dia de não show, ou seja, na véspera do primeiro dia de show, ou foi já mesmo no sábado antes do show. Foi num desses dias. E então, esta história eu já nem me lembrava dela, até foi o Red Eagle que me lembrou. E ele faz parte da história também, portanto, até é natural que ele se lembre disto melhor do que eu. E ainda por outro motivo, porque ele, agora reparem bem como as coisas são, ele foi à European Tour, mas se reparares e fores à procura do nome dele, não vais achar nem como Red Eagle, nem como. Nem como coisa nenhuma. Pois não, sim, tens razão. Eu não sei se fizeste de propósito ou não nos tapings de. Isso, então. Já sabes o que é que eu vou perguntar, não sabes? Não, eu pensava que Não? estavas a falar da outra persona do Red Eagle. Eu preferi não falar nisso sequer. Não. Não sei se era isso que me estavas a perguntar. Mas eu há bocado falei um bocadinho disto quando disse da história do Pedro e do Lobo. Sim. Se formos aqui a fazer ligações USB e não sei o quê. Mas pronto, ele foi a este Sim, mas isso eu show. prefiro não revelar, sinceramente. Sim, Prefiro não revelar, estás a ver? Não, pá, acho que não é necessário, sinceramente. Mas. eu também. Eu não disse onde é que o Tony fez sombra. Sim, ok. Eu não disse onde foi, mas se procurarem no continente, não foi de certeza. Bem, vamos continuar. O Red Eagle, que ainda não era Red Eagle, chamava-se. O nome dele é conhecido, não é? O nome do Não. Red Eagle? Não. Sim. Às vezes fazem reportagens em que metem. Para outros não, sim. Portanto, eu prefiro, com jogadores mascarados, é uma opinião pessoal minha, prefiro não mexer nesse percebes? Pá, é uma Então, coisa muito importante para eles e eu ok, prefiro ok. estar nesse. Sim. Por isso é que eu estava a perguntar antes Ok. de dizer. Acho que Pronto. fizeste. Então, o que viria a ser um dia de futuro o Red Eagle, Mas desculpa interromper, mas o nome dele é conhecido, sim. Tiago, toda a pois gente. eu acho que sim, eu O acho que Tiago, sim. tens razão, sim. Eu O agora Tiago, estava. Sim, o sim. Tiago, Não há problema. o Tiago, Nenhum. Sim. exato. O Tiago, que ainda não era Red Eagle, viria a ser, entrou nesse show como membro de staff. O David entrou nesse show, o David Francisco entrou nesse show como árbitro. Agora, já viste a ironia das coisas?
um European Championship em que o Red Eagle é staff e o David é árbitro. Percebes o que eu quero dizer, né? É esquisito. Eu sei que na altura era o que aparentava fazer mais sentido. Mas, a gente agora que pensa nisso é esquisito. Mas era assim que ele lá estava. Estava como membro de staff. Ok. A dar águas ao pessoal e essas coisas. E a filmar, também lá a sorrar para com a minha câmara e tal. Depois avariou-se misteriosamente. Posso só acrescentar algo, é assim, para um fã como eu, em 2007, eu sei que o nível do Red Eagle já era bom. O do David não sei, sinceramente. O do Red Eagle, por exemplo, já era bom. Sim. O do David, sinceramente, não sei. Porque só o comecei depois a ver um bocadinho. Mas atenção, aqui é 2009. O Aqui é 2009. Portanto, o nível ainda era melhor já. Estava a pensar em 2007, não sei porquê. Sim, em 2009, tens toda a razão. Claro. Ainda estás no programa da RTP, que nunca aconteceu. Acho que é isso. Nem nunca podia ser 2007, porque se a WSW começou em 2008... É daquelas coisas. E isto foi um ano depois. O alinhamento foi para 2007. Foi 2009. Exato. 12 de setembro de 2009. Exato. E então, o Red Eagle estava lá como staff e nós, antes do show, estávamos a gravar vinhetes que depois tu vais reconhecê-las, eram aquelas vinhetes que acabaram por ser incluídas. Era quando apresentavam aquele oráculo de tal A versus B e aparece lá a gente, como a WWE também. Sim, claro, a WWE. Pronto, aquilo era a imitar a WWE, no fundo. E foi nesse dia que a gente gravou a nossa cena, individualmente, cada um e tal, e coisa. E o Axel uma vez liga-se, eu estou ao computador, já depois disso, isto agora é outra história dentro desta, mais ou menos, mas lembrei-me de repente. Sim. E eu estou ao computador, o Axel liga-me, eu atendo, e só está o gajo a rir-se bem do outro lado. Mas tipo a explodir, a rir, e eu assim, o que é que foi? E ele a dizer, quando finalmente se conseguiu acalmar, porque ele só ria. E o gajo, tu nem imaginas, meu, estou aqui a ver a tua, e fazes aqui um ar de retardado. E tem razão. Mas o gajo não conseguia parar de rir. Claro, é que estás a falar daquele oráculo do... Sim, exatamente. Quando eu tiro os outros faço ganhar de retardado, pronto. Se calhar também não me é difícil fazer esse ar. E não custa muito. Não, está então, então ficou porreiro. Nós estávamos a fazer isso, o Axel andava a chamar um a um e tal, e eu, quando já estava despachado, o Red Eagle, como estava de staff e não estava previsto lutar, acho que ele não fez a oráculo nesse dia, fez depois mais tarde. E então eu e o Red Eagle fomos lá para o ringue e começámos a fazer umas brincadeiras, a fazer um chain wrestling, um treino, pronto, um mini treino ali. Estávamos ali, e wrist lock, e armbar, e hammerlock, e babá. E quem é que vinha a passar nesse momento? A gente estava no ringue, o ringue já estava montado, o show ainda estava para acontecer. Vem o Johnny Moss a andar e começa a olhar para a gente e começa a sentir, olha. E então sobe ao ringue e começa ali a dar-nos um mini seminário. E a corrigir-nos e a dizer, não deem tantos passos, quando tão coisa. Tínhamos tendência, eu lembro-me disso, estávamos a dar muitos passos ali, e o ringue ali a fazer aquele barulho. E ele, deem menos passos, façam assim, assado, vira para a esquerda, para a direita, assim, mais coisa, tá? E começou ali, coisa, e a gente todos contentes, nas 7 quintas. Claro. E estávamos ali a ter um mini seminário com ele. E entretanto, estávamos... um mini seminário com o Johnny Moss. Exatamente. E agora, e o que é que ele é agora? Acho que ainda é, não é? No performance. Também não sei. Não, mas sim. Mas pelo menos estava. Não. E começou ali coisa e tal e coisa. Entretanto, começa mais gente dos Tugas a aproximar-se, a ver, espera lá que o Johnny Moss está ali a explicar coisas deles. Então foram-se aproximando, não todos. Há sempre aquela coisa, parece que há sempre alguns que não estavam muito interessados nos treinos. Okay. Especialmente da malta, agora vou arranjar aqui um bocadinho uma guerra, mas do lado do Algarve, foi uma coisa que sempre houve nos bastidores dos shows, aproveito para dizer, sempre aquela divisão Lisboa versus Algarve. Que até era mais fomentada pelos gajos do Algarve. Ok. Já ser eu agora aqui a introduzir esta divisão, havia mais fomento da parte do lado de baixo.
Mas pronto, a maioria deles aproximou-se, reuniram-se à volta assim do ringue, do apron, ficaram lá a coisa. Mas nenhum interferia, só estavam a ver. Era eu e o Red Eagle como cobaias e o Johnny Moss a ensinar-nos e eles, os outros, observavam. Salvo erro, depois lá mais para a frente, lá um ou outro, talvez o Archangel, tenho ideia disso. Tenho uma ideia vaga, depois também subiu ao ringue e começou também lá a fazer umas coisinhas e depois os outros se calhar iam perdendo mais a vergonha e começavam a ir também. Mas durante um bom tempo era eu e o Red Eagle só e os outros só à volta a ver. Só que o Axel acho que não estava a gostar muito da brincadeira, então acho que começou a chamar o Johnny Moss, tinha que ir lá para dentro, tinha que ir. Eu lembro-me, tenho uma ideia vaga e o Red Eagle também estava a falar disto, portanto já são duas pessoas que estavam com a mesma impressão. Que o Axel estava a tentar chamar o Johnny Moss lá para dentro, que tinha que ir gravar as coisas dele e tinha que ser naquele momento e e acho Achava que vocês estavam a incomodar o Johnny Moss, é isso? provavelmente, isso também é uma boa teoria. Provavelmente. Foi a ideia que eu não sei. Provavelmente, agora que falas nisso, se calhar ele achou que fomos nós que fomos falar com o Johnny Moss, que não foi. Okay. Faz-me lembrar aquela história que eu tinha contado na minha entrevista do AJ Styles. O Axel ficou com a impressão que fui eu que o fui chamar e chatear e eu só estava enganado no balneário. E ele começou-me a dizer que estou ali incomodado a fazer molhinhos e não sei o quê. Essa foi o mal-entendido do ano, não é, man? Essa foi linda. Yeah. Esse foi o mal-entendido de 2007 e agora, se tu tiveres verdade, este foi o de 2009 em relação à interação entre tugas e internacionais. Mas não foi culpa nossa mesmo. Epá, e que fosse, o que é que tinha também? O Eugene também nos deu um mini-seminário. Eu lembro-me quando foi o show de Elvas, o Eugene reuniu-nos a todos no início. Eu já estou a incluir histórias da APW, mas epá, eu vou-me lembrando delas. Sim, não faz mal. Até que tem ligação. Exato, tem ligação. O Eugene reuniu-nos no início desse show de Elvas também, e aí foi só verbal, não foi coisa, mas ficou-nos ali a ensinar como é que é. Ficou-nos a dar tag team matches, psicologia de tag team matches e de cage matches, porque havia tag team matches e houve o cage match, o tal que era o Mad Dog contra o Iceborne, foi isso? Não, contra o Hardcore, exatamente. E então ele decidiu dar-nos ali umas lições de psicologia, ou antes ou depois dos shows, se calhar até foi depois, já não sei. Mas pronto, isto aconteceu. E aí, com o Johnny Moss, a mesma coisa, ele decidiu, pá, ajudar, porque não? Claro, isto faz lembrar também, que eu também contei, só para situar as pessoas, o Joey Legend resolveu uma vez dar uma lição ao Axel, que foi depois o tal, quando eu lutei com o... Até foi antes disto do Johnny Moss, que esse show foi antes, que foi quando eu lutei com o genérico. E o Johnny Moss, o Joey Legend, propositadamente foi-se vestir no nosso balneário, que eu já tinha falado, para dizer ao Axel, deixa-te merdas. Mas depois, mais tarde, outra vez, o Johnny Moss com a gente e o Axel ainda não querer. Mas aconteceu. Sinceramente, acho que é daquelas situações em que, pá, há muitas situações assim na vida em que todos têm razão, não há ninguém. Porque, imagina, até se vocês tivessem incomodado o Johnny Moss, acho que não fazia mal, vocês terem dito ao Johnny Moss, podes só dar aqui uma ajuda, não tinha mal. Eles são super acessíveis. Não tinha mal nenhum. Tal como na cabeça do Axel, para mim também não tem mal ele ver aquilo como, pá, estão a incomodar os meus internacionais. Gandas marcalhões. Sim, mas não foi, não incomodámos ninguém. Não, eu até já estou a pôr a possibilidade, se vocês o tivessem feito, também não tinha mal, na minha opinião. Não tem mal nenhum, está ali o Johnny Moss, porque não dar-nos aqui umas dicas, vamos aproveitar. Mas, para mim também não tem mal, pá, o Axel pensar como pessoa, estás a ver? Os gajos estão a incomodar a minha estrela. Portanto, percebes? Pá, é daquelas situações em que... É daquelas coisas que... É válido, estás a ver? Tanto a vossa cena como a dele. E a vossa, nem vocês não incomodaram ninguém sequer, mas percebes? E eu posso dizer que também, além do... que isto ainda é melhor, porque sem desrespeito para o Johnny Moss, mas tivemos uma estrela ainda mais estrela, que foi o Rob Van Dam, a estrela daquele show, que também nos deu um seminário também verbal no autocarro. Quando a gente foi do hotel para a arena de autocarro, o Rob Van Dam foi para lá para dentro connosco e foi o caminho todo a falar de psicologia, de coisas e tal. O Rob Van Dam. Ninguém lhe pediu nada, ninguém lhe perguntou. Ele chegou lá e, por vontade dele, ou seja, se até a grande estrela faz isto, sim, claro. É sinal que não há problema nenhum.
E eles são acessíveis, a maioria deles, eles até prestam desejosos que a gente lhes pergunte como é que, para eles avaliarem o nosso match, como é que foi o nosso match, o que é que fizemos bem, o que é que fizemos mal. Até é respect. Tu estás a pedir a opinião a alguém, é porque respeitas essa pessoa. Exatamente, exatamente. Considera essa pessoa na tua cabeça quase superior a ti. Man, este gajo é que sabe, meu, é que é o maioral, quer a opinião dele. Estás a ver? Isto Exatamente. é autêntico. Percebes? Ainda Mas aconteceu uma coisa gira nesse mini seminário. E cá uma parte, não me lembro se foi com drop down, se foi mesmo no Shane Wrestling, mas há um momento do mini seminário em que o Johnny Moss basicamente peida-se. E é perfeitamente audível. muito bom. Não houve. Ora bem, estás a ver o tamanho do Johnny Moss, especialmente para os lados. Certo? O gajo é um Goldberg baixinho. É um bicho autêntico. É um bicho É um autêntico. bicho autêntico. É um bodybuilder, não, daqueles de fotografia, de capa Olha, de vídeo. agora lembrei-me, aí durante essa tour a gente chegou a ir para a Praia da Rocha e o gajo lá, era ele, era o Kenzo, era quem é que foi entre o Lance Cade, se calhar também, não me lembro se estava lá, mas pronto, pelo menos ele e o Kenzo foram para a praia e as pessoas todas assim a olhar e depois o Kenzo, acho que era ou era o Johnny Moss que foi pedir à Diana Dark para lhe pôr o creme nas costas ou foi o Kenzo, foi um dos dois, olha, metes-me aí naquelas costas que dava para projetar um filme ali. O Lance Cade era um bicho, era um animal autêntico, meu. Sim. Alto, por cima. Bem, e o Kenzo, man, mesmo o Kenzo, com um corpo europeu, gajo, era um bicho enorme, meu. Tinhas ali três bisontes autênticos. Exatamente. Falando nisto, isto era uma história que devia ser o David a contar. O David contou a história do Lance Cade contra o Rob Van Damme, em que. Ou contra o Joey Legend. Eu não me recordo do David. Era o Lance Cade. O Lance Cade lutou com o Joey Legend, ou não? Não, espera. Não. Isto foi no europeu. Era o Rob Van Damme contra o Lance Cade. E antes foi o Lance Cade com o Trevor Murdoch, para apurar quem é que ia lutar com o Rob Van Damme. Estás a ver? Mas não era. Então era o Lance Cade contra o Rob Van Damme. Que eles passaram o combate. Mas atenção, o Joey Legend interferiu no combate do Rob Van Damme com o Lance Cade. Não me lembro. Ou estou a fazer confusão? Não, esquece. Foi no do Iceborg, esquece. Foi do Mad Dog com o Iceborg. Esquece que eu estou a dizer. Não foi no Rob Van Damme com o Lance Cade, esquece. Mas o David era o árbitro e ele conta que o Rob Van Damme e o Lance Cade estavam a lutar e a falar o combate inteiro, mas não era a fazer as calls dos moves, era do género, estava no headlock, olha aquela loura na primeira fila, é lá, tudo assim. E o David aí parece que teve uma lição de, nem sei bem de quê, de como definir, mas ficou a perceber que os lutadores conversam durante o combate, mas nem é bem também é as calls dos moves, mas metem-se a falar das louras que estão na primeira fila e essas coisas todas. Mas ainda em relação ao peido do Johnny Moss, que era disso que estávamos a falar, fomos do peito do Johnny Moss para louras na primeira fila. Eu não sei o que é que aconteceu para aqui, como é que é possível. Mas das pessoas que estavam lá, eu, o Red Eagle no ringue e as pessoas à volta, não houve uma pessoa que vendesse a cena, ou seja, não teve qualquer tipo de reação por causa do tamanho do bicho. Foi, Deus caga nisso, ninguém ouviu nada, ninguém ouviu coisa nenhuma. E então o gajo também não se descaiu, ninguém riu, ninguém reagiu, ninguém ficou incomodado e tapou o nariz, nada. Não interessa, ninguém vendeu. Foi um peito não vendido, nem por parte de quem o deu, nem por parte de quem o processionou. Pronto, é o mini seminário do Johnny Moss com brinde incluído, que ninguém vendeu. Muito bom. Olha, nós vamos aproveitar que ainda só vamos na terceira história, ainda bem, acho que esta primeira parte está a ser muito boa, estou a adorar fazer esta entrevista contigo, acho que ainda estou a gostar mais do que da outra, sinceramente, está a ser muito fixe. Vou-te fazer, já que estamos com 49 minutos, se tu não te importares, fazemos uma segunda parte. Pelo tempo, sim. Sim, estamos em 50 minutos, portanto fazemos duas partes basicamente de 1 hora, se a segunda der para 1 hora, se não der também não há problema nenhum, a segunda parte fica com o tempo que ficar, e assim ficas duas semanas on the spot no Espaço do Fontes, 2 semanas seguidas. Eu queria-te fazer já agora, que para terminarmos aqui estes 10 minutos, de onde é que vem lá o nickname Raposa Azul, que te
colocaram, ou não sei se foste tu que colocaste, na World Stars of Wrestling. Ora Qual é a bem, minha questão? Porque é um nome, parece que não é muito habitual. A mim, por exemplo, lembra-me um bocado, se calhar por causa do Crash Bandicoot, que é um jogo de computador. Percebes? Levo para os games, mas percebes? Acho que não é aquele nome habitual. Raposa Azul. ora bem, então é assim. Temos de recuar um bom bocado para que as pessoas percebam. Temos de recuar aos tempos da WWF na RTP. É mesmo muito para trás. E então, quando aparecia o Ric Flair, o Tarzan Taborda de vez em quando, ou pelo menos, não sei se não era de vez em quando, aconteceu no mínimo uma vez, em que ele se vira e diz assim: temos aqui, portanto, deixa ver, temos o Ricky Flair, portanto, este lutador que é uma raposa madura, foi o que ele chamou-lhe raposa madura. E a gente começou por piada, porque a gente usava os tropes do Tarzan Taborda às bocas, que a gente sempre a fazer piadas com o deixa ver, e há uma palhaçada, e tu não, deixa ver, e coisa, e o que ele dizia nos programas, e temos uma dupla patada do Shawn Michael nos peitos do Kamala, e essas coisas assim. E começámos às vezes a dizer uma raposa amadora, quando era um lutador assim, ou um lutador dirtiest player in the game como ele era, tipo um coiso, que não era o meu caso, porque eu era um babyface, era tecnicista, mas também a gente usava também o termo raposa madura. Sim. No meu caso não era tão madura, mas a parte da raposa era usada para justificar o meu tecnicismo. Perspicácia. Não era na cena do cínico, raposa cínico, mas raposa perspicaz. Exatamente. E então a coisa começou um dia, eu acho que deve ter sido o Axel, lembra-se disso, tu és a raposa, a gente estava a falar da história da raposa madura, do Ricardo, tu és a raposa azul, tipo assim, por causa da minha cor, a cor predominante da minha guia. E eu acho que é tão simples quanto isto, fiquei a raposa azul, aproveitou-se este nome, vem da raposa madura do Ric Flair. Olha, não fazia ideia, e acho que é uma bela origem, digo-te já, acho que é uma origem espetacular. É aquelas origens meio random que surgem assim. Mas ter origem no Tarzan Taborda é loucura mesmo. Exato. Algum dia só um gajo ia pensar que isto tem uma coisa a ver com o Tarzan Taborda. Nunca mesmo, estás a ver? Mas eu acho que foi num combate que era o Ric Flair contra o Jim Powers, que passou na RTP no início de 93, e foi aí que ele disse: e temos o Ricky Flair, portanto, uma raposa madura. Muito bom, muito bom. Olha, Ganda Ultra, obrigadão. Acho que podemos concluir esta primeira parte. Na segunda, vamos ter histórias, como por exemplo, adoro esta, que é feito do estojo. O que é que vai sair daqui? O que é que vai sair daqui? A chegada da WSW à televisão, a separação entre a WSW e a APW. Portanto, vamos ter aqui muito conteúdo na segunda parte. Ultra, muito obrigado por ter estado connosco esta semana. Vai estar também na próxima. Para nós vai ser já daqui a bocado, daqui a um minuto. Mas para as pessoas vai ser... Mas pronto, aqui não é... Vou surgir com a mesma roupa. As pessoas, ora está, as pessoas percebem imediatamente. Já agora queres dizer alguma coisa antes de despedires, antes de voltares? Posso, estava-me aqui a lembrar, à medida que ias falando das histórias que vamos falar, só para a semana, não é daqui a um minuto, é para a semana. Muitas mais histórias, ou se calhar não muitas mais em termos de qualidade, mas mais em termos de quantidade, aliás, mais histórias haveria, mas há algumas que eu não vou poder contar, porque é pena, eu gostava, mas não dá, porque de cedo aprendi que no wrestling nacional é impossível guardar segredos, mesmo que eu falasse das pessoas sem referir os nomes, havia sempre maneira de alguém dar a volta e ir até aos confins dos cromossomas das tripas, como diria o Tarzan Taborda, e descobrir de quem é que eu estava a falar. E eu não quero ser um estraga-casamentos e coisas do género, portanto as histórias vão ter que ficar na gaveta. Histórias hardcore, que essas não vou contar. Fico pelas histórias históricas, não tanto pelas histórias escandalosas, mas eu acho que pelas histórias históricas... Acho que fazes bem, sinceramente. Estás são a ver? Importantes... São spill all the beans, estás a ver? Acho que... E enquadram-se no que tu estás a fazer, que é a história da WSW, depois. É isso mesmo, sim. Acho que fazes bem. Um gajo ir, às vezes, que eu sei que às vezes dá vontade e
Está assim aqui, está aqui. Ora, e é um assunto sempre bombástico e eu, por exemplo, até nem fujo a esses assuntos, até costumo gostar, pá, mas às vezes há áreas Não, em mas que não. é melhor não entrar, estás a ver? Quando se entra na Ah, intimidade, muita intimidade, é melhor não. ora, aí está, isso não se Estamos faz. aqui para falar de wrestling. Ora, aí está, guarda-se para nós e está feito. Ganda Ultra, muito obrigado. Nós então voltamos Obrigado, eu semana. também. Obrigado por terem estado desse lado. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos para a semana. Tenham uma ótima semana.